ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Ao longo deste ano nós estaremos falando, ministrando, pregando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E a exemplo da Bíblia, o livro de Atos, ele é uma fonte inesgotável de assuntos. O livro de Atos, ele é uma fonte inesgotável de acontecimentos, de procedimentos que a igreja deve adotar para viver nos seus dias em todas as gerações. E o interessante é que nos primeiros capítulos do livro de Atos, o historiador Lucas, ele relata os últimos acontecimentos de Jerusalém. Jerusalém estava praticamente em polvorosa, porque os últimos acontecimentos deixaram a cidade bastante agitada. Alguns dias atrás, um malfeitor foi solto. Alguns dias atrás, em plena festa da Páscoa, um homem, dito por muitos inocente, foi preso, julgado, condenado e morto. Há poucos dias atrás, algumas pessoas andam dizendo que este homem ressuscitou dentre os mortos. E nestes dias, alguns estão dizendo que este homem está vivo e operando sinais, maravilhas e prodígios através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, através daqueles que resolveram terminantemente seguir os seus ensinamentos, seguir a sua doutrina, seguir o seu modo de vida. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque os eventos que aconteceram em Jerusalém podem perdurar até os dias de hoje, pois o Jesus ao qual nós servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou. Eu sempre costumo dizer que Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. O nosso Jesus morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele não morreu de novo. Ele é o mesmo, e foi ele mesmo quem disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi ele mesmo quem disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. Então, através do seu Espírito, o mesmo Jesus do livro de Atos, ele está aqui nesta noite para batizar com o Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite para distribuir dons para a sua igreja. Ele está aqui nesta noite para fortalecer as nossas vidas através da sua santa palavra. Os acontecimentos deixaram Jerusalém com bastante euforia. Como se não bastasse, o mendigo que pedia esmola na porta do templo desde que nascera. Em algum versículo aqui no capítulo 3 e capítulo 4 diz que aquele homem já tinha os seus 40 anos. Então, há 40 anos, ou melhor, ele foi para lá como adolescente talvez, mas há pelo menos 30 anos as pessoas conheciam aquele homem. Todo mundo sabia que ele não tinha condições financeiras. Todo mundo sabia que ele era abandonado da família. Mas o principal que todo mundo também sabia é que ele era cego. Perdão, ele era coxo. De repente, aquele homem que era coxo,
está andando no meio da cidade. De repente, aquele homem que pedia esmola estava andando no meio da cidade. Não estava mais com aquele semblante de tristeza, não estava mais com aquele jeito bacambúcio, triste, frustrado da vida, não. Ele era um novo homem. Algo aconteceu na vida dele que mudou-o completamente, e como se não bastasse, ele estava andando com os seus próprios pés pela cidade. O que será que aconteceu na vida daquele homem? Qual foi a grande experiência que aconteceu em sua vida, que mudou o seu jeito de ser, mudou sua fisionomia e lhe deu saúde para a sua vida física? Foi o encontro majestoso com a pessoa de Cristo Jesus. Um dia aquele homem ouviu a mensagem do Evangelho, e esta mensagem fez com que a sua vida fosse transformada, fosse modificada em todos os seus aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. A cura daquele homem deixou as autoridades religiosas preocupadas, porque afinal de contas se ouvia muita coisa, mas não se comprovava efetivamente quase nada, porque quem recebeu o seu milagre às vezes até se escondia, mas com aquele homem foi diferente. Ele recebeu o milagre e fez questão que todos da cidade vissem o grande poder de Deus manifesto na sua vida. Então já não se poderia mais esconder de ninguém. Aquele homem efetivamente foi curado, e o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. Não tem mais como esconder quando Deus faz alguma coisa. Aquele homem era a personificação da glorificação do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho foi pregada. Quando nós observamos nestes primeiros versículos do capítulo 3, nós podemos ver alguns elementos que acompanham a pregação do Evangelho. Afinal de contas, o livro de Atos, ele se preocupa principalmente com a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi através da pregação que a igreja cresceu, foi através da pregação que a igreja se fortaleceu, foi através da pregação que a igreja se expandiu, foi através da pregação que o nome do Senhor foi glorificado, foi através da pregação que no primeiro culto, no culto de inauguração da igreja, diz a Bíblia, que de quase 120 foi para quase 3.000 almas. Foi através da pregação do Evangelho. E mesmo eles sendo perseguidos, aonde ia um servo de Deus, aonde ia um crente, aonde ia um discípulo, aonde ia um servo do Senhor, acontecia a pregação do Evangelho. É o que diz lá no capítulo 8 de Atos, quando a Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria e pregava a Jesus Cristo. Pedro e João estavam em Jerusalém e pregava a Jesus Cristo. Paulo e Barnabé desceram até Antioquia e pregavam a Jesus Cristo. Paulo depois empreendeu algumas viagens missionárias e pregava a Jesus Cristo. E diz a Bíblia, e este crucificado. Os apóstolos faziam questão de dizer, nós estamos pregando a Jesus, mas não estamos pregando a um Jesus morto, não estamos pregando a um Jesus crucificado, não estamos pregando a um Jesus que está no túmulo, não. Nós estamos pregando a um Jesus vivo, nós estamos pregando a um Jesus poderoso, nós estamos pregando a um Jesus que morreu sim, mas ressuscitou dentre os mortos. É esse Jesus que cura, é esse Jesus que transforma, é esse Jesus que abençoa, é esse Jesus que dá vitória, é esse Jesus que fortalece, é esse Jesus que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhada a pregação do Evangelho, ou acompanhado a pregação do Evangelho, existem alguns elementos que nós devemos atentar. E eu anotei aqui rapidamente alguns poucos elementos que nós podemos observar neste capítulo 3. E se nós fizermos uma pontuação das palavras de cada versículo, nós vamos ver que eles estão bem explícitos nos versículos. Por exemplo, o versículo 1 diz assim: e Pedro,
e João subiam juntos ao templo. A primeira anotação que eu fiz é que se existe um elemento importante que acompanha e acompanhava e deve acompanhar ainda nos dias de hoje a pregação do Evangelho, é o elemento chamado cooperação. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém prega o Evangelho sozinho. Não, pastor, mas eu sou pregador itinerante, é só eu mesmo. Eu vou por aí pelas igrejas, eu prego no trem, eu prego na praça. Eu estou sozinho, pastor. Você não está sozinho, não. Porque enquanto você está pregando, alguém está orando por você. Enquanto você está pregando, alguém está cuidando da sua vida. Enquanto você está pregando, existe uma igreja intercedendo. Até mesmo lá na praça, lá no trem ou lá na igreja, quando você está ministrando a palavra, existe alguém dizendo assim: Jesus, dá graça para esse pregador, abençoa o teu servo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, os milagres que Deus opera não é pela tua santidade, não é porque você é o bom, porque você faz tudo sozinho, não, é porque alguém te ajudou, é porque alguém orou por você. Então, se existe um elemento que deve acompanhar a pregação do Evangelho, esse elemento se chama cooperação. Pedro e João subiam juntos ao templo. Quando de repente a gente observa o tipo de pessoa que era Pedro e o tipo de pessoa que era João, a gente fica boquiaberto com a sabedoria de Deus. Quem era Pedro? Era o falante, era o extrovertido, impulsivo, era aquele que não deixava por menos, era o primeiro que tinha oportunidade no colégio apostólico quando surgia alguma dúvida, alguma indagação. Pedro era o cara. E quem era João? João era aquele calmo, que ponderava bem as coisas, que analisava, não era impulsivo, não falava pela emoção, não, ele analisava, ele pensava muito bem. E de repente a gente pergunta: duas pessoas assim podem se dar bem? Um é calmo demais, o outro é agitado demais. Um fala demais, o outro fala de menos. Um fala sem pensar, o outro pensa e até às vezes sem falar. Mas é justamente o que o versículo tenta nos dizer: que se nós quisermos ser cheios do Espírito, que se nós quisermos pregar a palavra do Senhor, contaremos com a cooperação de muitas pessoas que às vezes existe uma certa incompatibilidade de gênero com essa outra pessoa, mas nós temos que suportar uns aos outros, porque cada um de nós temos o nosso valor, cada um de nós temos o nosso potencial. Somos diferentes, sim, somos diferentes às vezes em opinião, somos diferentes às vezes na classe social, somos diferentes às vezes no nível de estudos que cada um de nós temos, mas em Cristo Jesus nós somos um só povo. Em Cristo Jesus nós fazemos parte da mesma obra, do mesmo plano, do mesmo reino. Estamos envolvidos em um só propósito, que é a pregação do Evangelho. Então para de dizer com aquele irmão no trabalho, com aquela irmã no trabalho, porque ele ou ela é totalmente diferente de mim, porque foi exatamente duas pessoas diferentes que Deus uniu para fazer a obra dele. Pedro e João. Agora há pouco, alguns dias atrás, eles estavam assentados numa mesa, e Jesus se levantou da mesa, pegou um balde com água e foi lavar uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E um pouco antes disso, eles estavam discutindo o seguinte: quem é o maior aqui de nós? Será que é João? Porque João está sempre... o lugar que ele se assenta na mesa é do ladinho do chefe. João está ali grudadinho com Jesus. Eu acho que João é o maior, eu acho que João é o mais importante. Aí eu dizia assim, outro dizia: não, eu acho que Pedro é o mais importante. Afinal de contas, é Pedro que fala, é Pedro que representa todos os homens. Eles estavam procurando quem era o maior, quem era o melhor, quem agradava mais, quem aparecia mais. Aí Jesus pegou aquela bacia com água e, traduzindo as palavras de Jesus, ele disse
disse assim com aquela vassoura: nenhum de vocês é o maior, nem o melhor, nem o pior. Se eu sou o Senhor, estou lavando os pés de vocês que são servos, então vocês devem fazer a mesma coisa. Se alguém quiser ser o maior ou melhor, que lave também os pés dos seus irmãos. Em outras palavras, considere os outros maiores que vocês e sirvam aos outros como se estivessem servindo ao próprio Deus, e assim a obra vai crescer, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Enquanto na ceia eles estavam preocupados em saber quem era o maior, alguns dias depois, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Amo. O resto da história os irmãos já sabem. Aí no final Jesus diz assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro se encheu com eu sabia que eu era melhor. Ele falou que eu vou ser o pastor dessa igreja toda aí. Daqui a pouco Pedro olha assim e fala: Senhor, tem alguém seguindo a gente ali, deixa eu ver, Senhor. É João. Eu sabia, Senhor, o que vai ser de João? Pedro, o meu mistério contigo é o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. De João cuido eu. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa, Pedro? Faz só o que eu te mandei fazer. Tem gente preocupada com o ministério dos outros, com a chamada dos outros, com o propósito de Deus na vida dos outros. Fique preocupado apenas com aquilo que Deus te revelou, com aquilo que Deus colocou no seu coração, e deixa o outro, que Deus trata do outro. Antes de Jesus ser assunto, eles estavam preocupados quem era o maior, quem era o melhor. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, me parece que eles se reuniram e falaram assim: gente, vamos acabar com isso. Quem é o maior, quem é o melhor? Vamos todos nós fazermos a obra. Aí Pedro falou: isso aí, João, então vamos lá para a igreja agora, vamos lá para o templo agora, buscar a face do Senhor. E Pedro com João foram ao templo buscar a face do Senhor nosso Deus. Agora não tinha maior, não tinha melhor, não tinha menor, não. Agora todos estavam imbuídos num só propósito: pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Quando o nosso propósito é pregar a palavra, não tem maior nem melhor. Talvez João poderia dizer assim: não, eu não vou não, eu não vou, porque se acontecer algum milagre, todo mundo vai dizer que foi por causa de Pedro, e não vai dizer que foi por causa de mim. O que adianta eu ajudar, e no final eu não saio nem na foto que vai ser postada no Facebook? Irmãos, tem muita gente preocupada em sair na foto, em sair do cartaz, quando na verdade a preocupação de Pedro e João era de fazer o nome do Senhor ser glorificado. Um dos elementos que devem acompanhar a pregação do Evangelho é a cooperação. No versículo 14 do capítulo 2, os irmãos se lembram? Estavam todos assentados e receberam o Espírito Santo e foram batizados. A Bíblia diz que de repente Pedro ficou de pé. Mas vamos ver o que diz o versículo 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, olha só até aqui, ele não ficou de pé sozinho, ele ficou de pé, mas os 11 ficaram de pé junto com ele, dizendo assim: ele agora nos representa. O que ele falar, nós concordamos. O que ele falar é porque ele está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os 12 ficaram de pé, não foi só Pedro não. A gente dá muita ênfase a Pedro, porque Pedro se destaca, porque Pedro isso, porque Pedro aquilo, mas na verdade todos os apóstolos estavam imbuídos na pregação do Evangelho e na glorificação do nome do Senhor. É mais ou menos que nem jogador de futebol, quando o seu time ganha o campeonato e vem o repórter, e ele fez o time ganhar por não sei quantos gols, e o repórter pergunta: e aí, como é que você se sente tendo levantado o seu time e tendo feito o seu time ganhar o campeonato? E o jogador, se ele for humilde, ele responde assim: graças a Deus, a equipe é muito boa, e o nosso técnico também soube coordenar bem a equipe, e por isso nós alcançamos a vitória. Quem faz a obra de Deus não está preocupado com o título, não está preocupado com o cartaz, está preocupado que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque um preparou o esboço, mas outro orou, outro jejuou, outro veio com o coração aberto, um outro facilitou a vida daquele outro. Então todos nós
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquilo que a palavra diz através do apóstolo Paulo: um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E dar o crescimento ninguém consegue fazer. Você pode até saber plantar muito bem, você pode até saber regar muito bem. Agora, crescimento, o dom da vida, o dom do crescimento, esse só pertence a Deus. E Deus não dá a sua glória a ninguém. E já que nós estamos falando da glorificação humana, estava lá no final do esboço, mas deixa eu falar logo. Aí Pedro e João se viram para o coxo: olha, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou e andou. O povo que estava ali em volta olharam, falaram: esses homens estão cheios de poder mesmo. A Bíblia diz que eles se apegaram a Pedro e a João, mas se apegaram naquele sentido de bajulação, se apegaram naquele sentido de provocar no coração de Pedro e João a soberba. Aí Pedro olha: João, tem alguma coisa errada. O que, Pedro? O povo está vindo para perto da gente. Não, porque o coxo acabou de ser curado. Não é só isso, não. Gente, o que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou santidade nós fizéssemos andar este paralítico? E agora Pedro começa a discursar dizendo: não fomos nós, não. Foi em Jesus Nazareno que vocês mesmos crucificaram. Foi ele, foi pela fé no nome dele que este homem se levantou. Então toda a glória seja para ele. Foi ele quem curou, foi ele quem operou o milagre. A gente apenas falou no nome dele. Cooperação. Precisamos cooperar uns com os outros para que a palavra seja ministrada. As horas já estão indo embora, mas eu vou falar só de um segundo elemento que acompanha a pregação do Evangelho: a oração. Essa é indispensável. Diz a palavra, já nos primeiros versículos de Atos 3, que Pedro e João foram juntos ao templo à hora da oração. Mas se você voltar mais atrás, no capítulo 1, no versículo 24, você vai ver que a igreja, mesmo antes de ser batizada com o Espírito Santo, diz a Bíblia, todos, versículo 14, todos, capítulo 1, todos estavam unanimemente em oração. Aí no capítulo 12, versículo 42, o escritor nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No capítulo 3, no primeiro versículo, diz a Bíblia que eles foram ao templo à hora nona, hora da oração. No capítulo 4, no versículo 24, diz assim o texto bíblico: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Em tese, a igreja do Novo Testamento era uma igreja que estava sempre orando. Em todas as ocasiões, eles estavam orando. Precisavam tomar uma decisão, eles iam orar. Precisavam resolver algum problema interno na igreja, eles iam orar. Precisavam consagrar diácono, eles iam orar. Precisavam instituir presbíteros, eles iam orar. Precisavam mandar alguém para alguma viagem missionária, eles iam para o joelho, eles iam para a oração. Era a oração que movia as decisões na igreja do Senhor no primeiro século. E se nós perdemos alguma coisa ao longo desses anos, é porque nós deixamos de orar. Nós passamos às vezes a consagrar por conveniência, nós mandamos às vezes por conveniência, nós fazemos muitas coisas por conveniência, mas a partir do momento que nós fizermos baseados numa vida de oração, numa vida de direção com Deus, direção de Deus, nós teremos menos problemas na igreja atual. E não estou falando em Cordovil, estou falando na igreja do Senhor no Brasil e no mundo. A igreja tem deixado de orar, e por deixarmos de orar, estamos
esfriando, por deixarmos de orar, não estamos mais tendo milagres, sinais, maravilhas e prodígios no nosso meio. Por deixarmos de orar, as nossas pregações não são mais cristocêntricas. Estamos pregando sobre prosperidade, estamos pregando sobre autoajuda e estamos esquecendo o Calvário, estamos esquecendo a salvação em Cristo Jesus, estamos esquecendo o perdão dos pecados, porque deixamos de orar. Uma certa vez um arcebispo disse para o Papa: Papa, está escrito aqui que Pedro e João disseram para o coxo: não tenho prata nem ouro, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. Papa, nós não podemos mais dizer que não temos prata nem ouro, porque aqui a catedral está repleta. E o Papa respondeu: é por isso que nós também não podemos mais dizer levanta e anda em nome de Jesus, porque a prata parece que às vezes toma o lugar da autoridade do nome de Jesus. A igreja estava preocupada em pregar o nome de Jesus, em viver debaixo da unção e da autoridade do nome de Jesus, e às vezes o interesse pela prata, o interesse pelo ouro desvirtua o nosso propósito, desvirtua a nossa mente, desvirtua a nossa visão. Mas é tempo de nós voltarmos para a origem do Evangelho, o Evangelho genuíno que prega ainda que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. A igreja precisa voltar a viver uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia alguém perguntou para David Yong-Shu: Pastor David, qual é o segredo da igreja da Coreia? E ele disse: nós oramos. E esse pastor que perguntou para ele respondeu: lá no Brasil nós também oramos. Tem culto de oração na segunda, tem culto de oração na terça. Nós oramos lá no Brasil. E o pastor David respondeu: no Brasil vocês brincam de orar. Precisamos parar de brincar de orar. Às vezes nós oramos na hora que levantamos. Em paz me deito, em paz me levanto, pela graça do Espírito Santo. E não oramos mais. Aí o nosso próximo ponto é na hora de nos alimentarmos. Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. E depois só de noite quando vamos dormir. Irmãos, nós precisamos parar de rezar e precisamos orar. Quem reza repete as palavras. Quem reza não põe emoção naquilo que está falando. Quem reza não tem compromisso com aquilo que está falando. Mas quem ora entende a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Quem ora entende que nós somos totalmente dependentes da graça, do poder, da unção, da magnitude do Senhor em nossas vidas. É tempo da igreja voltar a orar, mas é orar de verdade, é orar sem cessar, é orar para que Jesus continue salvando, é orar para que Jesus continue curando, é orar para que Jesus continue libertando vidas na sua igreja, é orar para que Jesus continue capacitando e levantando mais e mais obreiros para a sua seara. Existem alguns outros elementos que acompanham a pregação do Evangelho. Nós vamos deixar para uma outra oportunidade, mas que nesta noite nós entendamos que a igreja do Senhor, em primeiro lugar, precisa estar unida em comunhão, unida em unidade e unida em cooperação de uns para com os outros. Em segundo lugar, a igreja precisa entender que a nossa pregação, a nossa mensagem e a nossa vida precisa ser cristocêntrica. Jesus é o principal, Jesus é o assunto mais importante. É por causa dele que nós estamos aqui, é no nome dele que nós pregamos, é no nome dele que nós nos reunimos, é no nome dele que nós batizamos, é no nome dele que nós somos batizados com o Espírito Santo, e é ele quem está aqui nesta noite. E em terceiro lugar, a igreja precisa entender que precisamos voltar
voltar a realizar milagres no nosso meio. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Assim seja louvado o nome do Senhor. Vamos fazer um clamor agora. E o feminino, por favor, se apresente. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora nona. Estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João estavam para entrar, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu ser ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Negaram publicamente o santo e justo e impediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou a este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito, mediante todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor Deus lhes levantará, dentre seus irmãos, um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio de seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falou e predisse estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abrão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados.
Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus vieram a Pedro e João enquanto estes falavam ao povo. Eles estavam muito perturbados pelo fato de os apóstolos estarem ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, porque já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens perto de 5.000.